Muito bem, mais um podcast, mais um Sharkcast. E eu quero dar boas-vindas a você que está conosco, nos assistindo ou nos ouvindo. Eu estou aqui com o pastor Pedro, eu sou o bispo Cristiano, e fazer aquele pedido já de início. Você dá aquele like, fazer um comentário, anotar e fazer a notificação. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vai ajudar muito. E hoje nós temos conosco um tubarão convidado. O tubarão convidado não é qualquer tubarão. Não é o tubarão branco. Tem Tubarão alguma coisa, Norte. tem alguma coisa que seja assim mais terrível que o tubarão branco? Eu acho que só o convidado que está aqui. Só o convidado que está aqui, né? E hoje conosco nós temos um grande amigo, um irmão, um grande líder, bispo da Sara Nossa Terra, de Palmas, Tocantins, Bispo Thales, o nosso tubarão convidado, hein? Que alegria estar aqui com vocês, com o Bispo Cristiano, com o Pastor Pedro, com quem nos assiste ou nos ouve. E vai ser uma honra aqui estar nesse bate-papo aqui, aprender e fluir. Que maravilha, a gente agradece, né, ter aceitado o convite e vamos fazer o nosso bate-papo, porque a gente tem uma admiração muito grande por você. Você nos inspira, seu ministério, sua vida, não é? E agora com grandes desafios, né? Em Palmas, Tocantins, você foi transferido de Campo Grande, num super arena. Quantos jovens tinha o arena? O arena lá tinha 1.200, 1.100. Todo sábado e a nossa coordenação com as igrejas tinha 2.400 mesmo. 2.400. É um tubarão. É um tubarão. O tubarão branco. Não tem dúvida. Tubarão branco. Muito bem. Mas vamos lá. Começando a nossa conversa do início. Como foi a sua conversão? Como começou a sua vida com Jesus? Com Jesus. Eu me converti em 2001, né? Então são 21 anos, vai fazer 22 agora, que eu me converti bem no início do ano ali de 2001. E resumidamente, né? A minha mãe vinha de um segundo casamento, já não com meu pai. Esse casamento foi turbulento, né? Foi um casamento que culminou com adultério, e esse episódio, a gente já vinha também de uma situação financeira que vinha se agravando, mas a falência, vamos falar, familiar, nos levou para uma falência financeira. Certo. E nisso tinha uma célula, né? A gente morava na Vila Militar, em Ponta Porã, no interior do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, e o casal viu ali a dor da minha mãe, viu a situação, soube da situação, divórcio e tal, chamou minha mãe para ir para uma célula. Minha mãe passou da célula a frequentar a igreja, como era geralmente o nosso processo. Perfeito. E depois de uns 3 meses que ela estava frequentando a igreja, ela meio que teve coragem de me falar que ela estava indo numa igreja crente. Porque eu tinha, mesmo sendo adolescente, eu tinha um negócio assim, eu tinha uma revolta com a igreja de crente. Não gostava de igreja de crente. De jeito tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14. 14, Tinha algum motivo em especial por não gostar? Eu acho que havia duas coisas. Porque tem gente que não gosta de crente assim de graça, né? De graça. Tem um preconceito gratuito, né? Veio com um preconceito gratuito. Eu vim de uma família de uma outra religião que era bem, vamos falar, assídua, assim, que tinha um preconceito. Naquela época também, uns 2 anos antes, existia especialmente uma grande mídia que batia muito numa grande igreja. Eu acho que esse episódio meio que me marcou, assim, a imagem de crente. Criou um imaginário na minha cabeça, assim, pastores são bandidos, bandidos e ignorantes. Eu tinha assim uma imagem estereótipo. Assim, esse estereótipo, obrigado pela palavra. Eles são ignorantes, eles são pessoas, não deu nada na vida, foi ser crente, tipo assim, mesmo como adolescente eu já tinha essa opinião formada. Eu iria fazer justamente esse comentário, com 14 anos já pensando que o pastor era bandido ignorante. Até mais ignorante do que... E tem um episódio interessante, eu me converti em 2001, em 99 eu sempre fui um aluno, tipo, bom, mas muito bagunceiro. Certo. Então eu até achava assim que tipo, as minhas notas me prevaleciam para... Então minha mãe vivia na escola. Por causa das tuas bagunças. Sim, bagunças, brigas, situações diversas. Se envolveu com drogas também? Não, Porque Ponta Porã tem uma situação, infelizmente tem uma... com questão de drogas, tráfico muito forte. Nunca me envolvi. Toda a fronteira. Só que aí minha mãe, ela me levou em vários lugares, tipo, pra me acalmar.
Tipo, benzedeira. Certo. Benze aí pra acalmar esse menino. E pelo jeito nada deu certo, né? Centro espírita. Entendeu? Sim. Dá um passe. Pra Pra ele acalmar, entendeu? Aí ela me levou A primeira pessoa a se converter da minha família foi meu avô. Certo. E depois veio a minha tia, né? Filha dele, irmã da minha mãe, com o esposo. Aí ela me levou nesse tio e falou, ó, faz tipo, né? Faz uma reza forte. Uma reza forte. Aí, pra ver se ele acalma. Aí ele orou por mim e naquele dia... Ele era crente? Ele era crente. Crente, orou. Crente. Você tinha 12 anos. Eu tinha então. 12. Naquele dia ele me entregou uma palavra. Oh. E eu não respeitei muito a oração. Não fechei Certo. o olho direito. Não fechou. Fiquei Mas você era ali- bagunceiro, né? Então, Fiquei ali, tipo... né, e ele fez aquela oração assim... Sabe que cospe em você? Não sei o que. foi uma oração gospel. Exatamente. E aí, quando ele terminou a oração, ele falou pra mim que eu seria um pastor. Ei, Aí, que assim, palavra, eu não- palavra vindo do avô, Falou assim. que Deus... meu tio. Esse. Você é seu tio, Isso. seu tio. Aí ele falou que eu seria um pastor, falou mais coisas. Aham. Né? Entregou ali uma palavra, eu meio que dei risada. Certo. Né? E 2 anos depois estava na revisão de vidas. Ei. E aí no final do revisão, Deus usou alguém para confirmar o que ele tinha falado. Nossa. Né? E aí eu fui ungido pastor 7 anos depois, lógico, foi todo o processo. Mas realmente eu entendi ali no revisão que Deus tinha começado a fazer 2 anos antes. Que eu sofri muito nesses 2 anos, se eu tivesse dado ouvidos, mesmo com 12. Eu teria abreviado alguns sofrimentos, a minha mãe também. Certo. Mesmo Mas- nesse curto espaço. Mesmo, né? porque fala assim, ó, o que uma pessoa com 14 anos sofreu? Eu considero que eu sofri muito. Entendeu? Eu considero assim. que Mas foi uma vida- antes de mais nada, vai a dica aí. Se você tem um filho bagunceiro, não para na escola, a diretora Isso, sempre tá te sempre chamando, tá lá, você já tá sabe, assinando livro, assinando assinando livro. advertência, não sei como chama hoje. Pronto. Entendeu? Leva para um crente orar. Exatamente. Tá aí, ó. Valeu. Já. Se Vai você que chegou dá até vai que agora, dá um pastor, né? vai que dá um pastor. Normalmente, os bagunceiros Exato. são os melhores pastores. Então vamos ver aqui. Mas essa questão do adolescente, né, que uma das marcas suas, até então, né, é trabalho com arena. Sim. Você acha que essa sua conversão e já intensamente na criação do Arena Jovem lá, que foi essa época, 2001, 2003, 2005 e tal, Isso. você considera que esse foi a marca do seu ministério por conta da sua conversão já nessa idade, nessa tenridade? Certo. Ó, quando eu cheguei na igreja de 2001, não tinha arena ainda. Não tinha arena. A gente tinha um espaço alternativo. Certo. Né? Certo. Nossa, é bem antigo, né? É antigo. Você também é antiguinho Eu sou também, antigo, né? Eu sou antigo na O Arena sala. vem em 2003, O Arena é apenas, 2003, fevereiro sim. de 2003 ainda. Mas, realmente, eu acho, ô Pedro, respondendo a sua pergunta, eu não sei se foi muito intenso o que Deus fez, mas eu não sei se sempre eu fui intenso no ministério. Acho que hoje eu sou. Mas eu sempre fui constante. Eu me lembro, assim, daqueles 62 homens que fizeram meu revisão, eu era o mais novo. E tem um lance também, falando do revisão, para muitas pessoas que nos assistem. Eu me senti um peixe fora d'água no revisão. Porque o outro homem mais novo tinha 18, o resto era homens mesmo. Homens adultos já, então você Porque era muitas um... vezes a pessoa chega na igreja e fala, aqui só tem jovem, Sim. não. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai fazer. Pronto, olha aí. E aí daqueles 62 homens ali, eu acho que uns 9, 8 formaram na escola de líderes da época, que hoje é o Instituto de Vencedores, e demorava muitos anos na época. Né? Não era rápido, dinâmico como é hoje. Hoje é uma grande benção. Né? Não que não era na época, mas assim, era uma outra estrutura. Era uma coisa meio de escola dominical, bem tradicional, você lembra bem? E Então, você lembra bem, você quer jogar essa... Você quer jogar pra mim essa... Mas eu acho o seguinte, Pedro, o Arena, agora eu vou falar do Arena, ele foi um grande divisor na minha vida. Porque eu fiz o revisão de novo, porque teve uma revisão da Arena. Certo, lembro desse aí. E ali sim, eu acho que em 2003, 2 primeiros anos eu fui com constância, me tornei líder de célula no final de 2001, início de 2002. Comecei a minha primeira célula, eu gosto de dar esse testemunho, até quando fui pregar em Brasília, eu contei esse testemunho na primeira vez, na segunda não, mas eu contei na primeira vez, eu queria tanto ter uma célula, e eu nunca fui um bom ganhador. Eu não me considero um bom ganhador até hoje. Um bom evangelista, um ganhador de almas. Um ganhador de almas, um evangelista. Eu me considero um bom consolidador, um bom mestre, falando ali dos chamados de cada um, até que a Bíblia diz. Então eu orava muito, falava, Deus, me dá um ganhador, porque eu não sou um. Mas aí, na época, a igreja tinha uma parceria, a gente estava falando em off, na questão social,
com um abrigo de menor. Era assim, menor que não tinha pai. Naquela época a política pública social não era tão definida como é hoje. Então era uma casa de menores infratores. Bota lá na casa. Misturado com menores abandonados. Certo. Sim. E a igreja tinha uma parceria. A igreja de Ponta Porã. Aí eu fui lá, falei com o pastor da época, o pastor Nildo, né? Falei pra ele, ó, me deixa dar uma palavra. Ele tinha aquele negócio assim, né? Porque sempre tem aquele negócio da prefeitura, não mistura o social, mas a igreja que cuidava. Eu falei, me deixa fazer uma célula aqui, né? E aí, depois de muito custo, ele autorizou. E aí eu fazia a célula lá, não me lembro se era toda quarta, tarde e tal. E o que era a benção? A célula tava sempre cheia, porque eles não podiam sair dali. Claro. E normalmente não tem muita atividade, assim, então vai ter alguém que vai fazer alguma coisa, a galera vai tudo pra lá. E eles não podiam sair muito. Mesmo os que eram abandonados, eles só saíam com horário. Não, e aí você se identificou, porque você era todo doidão lá, todo agitado com o pessoal lá também, você falou, maravilha, é a fome com a vontade de comer. Sempre célula de elite. E dali eu comecei a minha célula, né? E daí sim, a relação com a Arena total, né? A Arena sempre teve na veia, sempre... Aí assim, Deus respondeu a minha oração, eu sempre ou ganhei ou me aproximei de tubarões. De tubarões pessoas doentes. evangelistas. Até hoje eu oro assim, Deus me dá, eu preciso quero ganhar empresários, me dá pessoas que são essas pessoas que têm influência nesse meio. Sim. Eu quero ganhar pessoas que estão em vulnerabilidade. Então me dá uma pessoa que está assim, que vai ser o acesso, né? O nosso podcast, ele tá indo para a nossa região regional, né, que chama-se Shark, por isso que é Sharkcast. Mas talvez você esteja assistindo e o que é o Arena? O que é o Arena? O Arena é o nosso grupo de jovens da igreja. Ou seja, o Arena é a nossa reunião de jovens que acontece todo sábado, não é? Mas tem sido uma grande bênção de Deus, porque nessa época de 2003, começou com 180 jovens que era o espaço alternativo. E hoje, se for contar todos os arenas do Brasil, porque toda a Sara, nossa terra, tem o Arena Jovem. Será que nós sabemos qual é o número? Eu não sei dizer, mas é muita gente. É muita gente. Né? Vai para casa de 50 mil jovens todo sábado. Mais. Na conferência isso da que eu ia Arena, falar. você tem aí... Se você pega isso como base, né? Porque a Arena é uma inscrição paga, né? Então, você tem aí 100 a 150 mil, né? 100, 150 mil todo sábado. Na conferência. Não é todo mundo que vai para a conferência pelos espaços. Eu não sei dizer o número disso, mas eu sei que é muita gente. Que grande bênção. De 180 para 100, 150 mil pessoas aos sábados, né? Então essa foi a sua conversão. Ponta Porã. Essa foi a minha conversão em Ponta Porã, interior do Mato Grosso do Sul. De modo geral, isso. Aí eu fui pro Revisão de Vidas e eu fui primeiro que a minha mãe, porque ela estava mais tempo na igreja, mas naquela época tinha o encontro de homens vai ser na data tal, de mulheres vai ser só, e não tinha de 2 em 2 meses como a gente faz hoje. Era mais esporádico e tal. Aí eu fui e voltei assim, alucinado. Mas daí então aquele espírito... aquele espírito arteiro ficou mais arteiro ainda agora para Deus. E eu falei para minha mãe, tinha uma revisão de vida de mulheres, não façam isso em casa, né? Mas eu falei para mãe, você tem que ir. E a patroa dela não liberou. E ela pediu as contas. Para ir. Olha. E foi na revisão. E depois arrumou outro emprego melhor e estamos aqui. Então, olha aí, a dica. Minha mãe é uma grande bênção, uma pastora. Pastor Pedro, podemos dar essa dica? Não faça isso em casa. Mas assim, falei, mãe, você tem que ir. Ela ficava, não, mas ela não me liberou. Eu falei, mãe, vê o que você faz. Não falei pra ela, né? Certo. Ainda mais que a gente tava passando uma situação financeira difícil. Uau. Então, eu voltei muito impactado com a revisão. Assim, muito, Deus falou muito comigo. E o Revisão de Vida, ele é, para deixar mais tranquilo, é uma imersão de um final de semana, não é? Em que a gente permite com que a pessoa, a gente ajuda ou tenta ser uma ferramenta para que a pessoa ouça a voz de Deus, não é? E é justamente nesse ouvir a voz de Deus, bom, eu fiz o revisão, meu revisão foi em 99. O seu revisão foi... 2006, abril de 2006. Você fez só um? Fiz só um. Só um? É porque o Pedro, ele quando você estava dando seu testemunho, ele se identificou do arteiro, né? Eu fiz um, mas vários eu fui colocado. Pra ver se... Eu falei, não, eu tô na escala, eu não, fica aqui. Fica aqui, ouça a palavra e recebe a oração. 2006? 2001. 99, não é? Então, e aí é justamente quando a gente ouve a voz de Deus que temos total mudança. É a voz de Deus que faz a diferença, não é?
voz de Deus, é a direção de Deus, né? Exatamente. Muito bem. E dali, quantos anos tinha quando fez? Eu fiz com 14. Com 14, no auge da adolescência. Sim. Certo. E uma coisa assim, o que foi me levando? Porque quando a minha mãe falou da questão, fala da igreja de crente, eu fui num culto e dali 1 ou 2 semanas já era revisão. Eu fui numa célula, fui 1 ou 2 células, fui num culto, não lembro se 2 ou 3 semanas, enfim, já era revisão, já me colocaram num pré-revisão, entendeu? Só que nesse período, eu não sei dizer se emocionalmente, se espiritualmente ou se fisicamente mesmo, eu fui por revisão em abril. Eu vinha desde janeiro com fortes dores aqui no peito, no tórax e tal. Aí o que aconteceu? Eu fiz em Ponta Porã exames, não lembro se é ressonância e tal, e não identificava nada. Os médicos falavam, isso deve ser uma dor muscular. Você tá sentindo isso? Você jogou alguma bola? Não falava lesionou, mas assim, isso é muscular. Só que as dores eram intensas. Aí eu fui numa outra cidade do interior do Mato Grosso do Sul, fiz exames, a coisa era a mesma. Na época até talvez poderia ser alguma coisa emocional. Hoje talvez até diriam, isso aí deve ser alguma coisa. Principalmente no peito, né? Exatamente. Respirar, isso doía muito, apertava muito, enfim. Não sei dizer. E eu fui em Campo Grande, ainda não crente. Fiz exames no Hospital do Exército lá. E não acharam nada também? Não acharam nada. Quando eu fui no culto, e aí realmente eu acho que a palavra me tocou, quem era o bispo principal era o bispo Sérgio Stadler, que está em Moarama. Sim. E olha que coisa, o primeiro culto que eu fui, a palavra era servindo a Deus ou as riquezas. E aí era Deus ou Mamon. Porque o bispo, o bispo Sérgio, ele tem um negócio com Apocalipse, ele é um mestre da palavra. Exatamente. E ele dá uma ênfase, você vai servir a Deus. E eu no primeiro culto falando, os crentes aí já com um negócio de dinheiro, né? Sim. Mas de alguma maneira me tocou. Tanto é que eu já decidi, meio que quase ali ser um dizimista. Olha! Por isso eu falo que eu não falei isso ontem no culto, mas eu tenho uma relação com... E aí eu saí dali, voltei em casa, né? Na hora de dormir, eu falo que foi a primeira vez que eu tinha feito, assim, orações prontas. Certo. Mas ainda não tinha, falado com Deus continuar. Eu dobrei meu joelho, eu lembro a oração, que marcou minha vida, né? Falei, Deus, vou dormir aqui agora, depois dessa oração. Foi isso que eu falei pra Deus. Falei, se amanhã eu acordar sem nenhuma dor, porque aquilo tava me incomodando. E naquela época, assim, a gente não tinha... Apesar de a gente ser novo, você não tinha, assim, há 20 anos atrás, a clareza que você tem das coisas. Eu pensava assim, eu tô com uma coisa muito grave, uma dor, não sou jovem, não tenho doença nenhuma. Não passa essa dor 4 meses. Logo. Se amanhã eu acordar sem nenhuma dor e a dor não voltar, eu vou te servir pelo resto dos meus dias. Aí acordei sem nenhuma dor. Ei, olha, aí estou aqui pagando meu voto. Perfeito. Você está aqui só por causa dessa... Entendemos, né? Entendemos. Isso é responsabilidade, você está pagando, né? Isso é caráter, não é? Bom pagador. Exatamente. E realmente, isso antes da revisão. Quer dizer, aniquilou ali. Aí ali eu já vi um sinal. Opa. Ali foi uma experiência, né? Porque quando a gente fala de uma experiência com Deus, o que é experiência com Deus? Mas nunca... Você rezava, como eu também aprendi a rezar. O que é rezar? Rezar é fazer repetições. Mas repetir por repetir não quer dizer muita coisa. Sim. Agora, falar, conversar, dialogar dessa maneira, Senhor, eu estou com uma dor, eu tenho uma dor. Se amanhã eu acordar sem dor, eu vou te servir. Isso. Essa é uma conversa... Foi um sinal claro para mim. Claro. Né? Foi um sinal claro. Eu fui no culto, a palavra foi uma palavra que provocou meus conceitos, meus sofismas, vamos dizer assim. E aí, aí eu já decidi ir pro revisão. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu fiz o revisão da pior maneira possível. Olha... Por quê? Vou te explicar por quê. Porque aquela história de todo mundo, eu levei chuteira, caneleira e sunga. Porque você achava que era um retiro. Agora tem um ponto, que isso aí acontece com muita gente. Naquela época, você tinha muitos conceitos. Vamos fazer lavagem cerebral, vamos sei o quê, Até né? hoje. Até hoje. Só que alguém lá em Ponta Porã colocou um conceito pior. Que no Revisão de Vidas, faziam circuncisão nos homens. Mas que criatividade. Olha só, olha como que... E o cara falou... E um adolescente ali, né? E sem anestesia. Porque é um ritual. Isso aí foi um terror, então, terrorismo. Eu vou falar pra você o seguinte, todo momento que falava feche os olhos, não abra,
eu cruzava a perna e falava, não, ninguém vai fazer isso. Aqui não. Aqui não. Aí Aqui tem um não. momento final, né? No momento... Que fala assim, ó, agora fecha os olhos, não abre. Mesmo que os líderes passem perto de Aí você. você fala, agora foi. Agora foi. E dependendo da narrativa, agora que vem o momento ápice do reino, feche seus olhos. Agora o melhor momento vai acontecer agora. Feche Vai seus ser olros. o Não abra grande seus finale. Meu Deus. Você falou agora? Eu sou a prova que mesmo revisão todo, Deus faz. Deus faz. Deus faz. Maravilha. E Deus fez, né? Que experiência de conversão. Que experiência de conversão. Pedro tem uma pergunta. Fantástico. Antes mesmo até da pergunta, né, que a gente iniciou o ShackCast para alimentar a regional, para inspirar, né, para edificar e também para envolver. Né? Hoje a regional vai de Bombinhas a Jaraguá do Sul, né, passando por 12, hoje são 12 igrejas / células estratégicas, mais 8 lugares onde nós temos célula. E esse pessoal está aguardando um anúncio que eu tenho para fazer hoje. Para as 20 E cidades. hoje é o nosso terceiro episódio. E nos 2 primeiros episódios nós sorteamos algo, né, dos tubarões. O primeiro foi a caneca, o segundo foi o boné. E hoje é a camiseta. Olha Prometo que não é a só, minha, tá? olha só. É uma nova. Aí, se quem ganhar o sorteio for uma mulher, vai ser um modelo específico e para o homem um modelo específico, né? Mas, bom, você já sabe, nós temos o nosso post de sorteio, né, sempre pelo Sara Balneário, com ali a colaboração com alguma das nossas igrejas. Então, fica ligado no post oficial do nosso sorteio que a gente vai liberar assim que encerrar esse episódio, tá bom? Então, ali tem as regrinhas. Obviamente, siga os Instagrams das igrejas, das coordenações, mas também esteja ali comentando, coloca o emoji do tubarão e marca 3 perfis, tá bom? Não pode ser perfil de jogador que vai para a Copa do Mundo, não pode ser perfil de famoso, nem de empresa, tá bom? Perfis de amigos seus, vamos espalhar essa mensagem. Sem dúvida alguma, muita gente já está sendo edificado com esse podcast e muito mais podem ser edificados aqui. Ó, e o tubarão é esse aqui, ó, gente. Esse emoji. Aqui, aí, ó. O diretor tá enquadrado aqui. Tá enquadrado aí, ó. Não me venha com golfinho, com cachorrinho, com qualquer bichinho desse, com gatinho. Não faça isso. É o tubarão, E nós estamos de frente com o tubarão. Bispo, Tubarão branco. a sua conversão, para quem olha para um garoto de 14 anos entrar na igreja, já com, o senhor falou, né, já tendo sofrido o que sofreu, já tendo uma bagagem mesmo com 14 anos, e hoje vê um bispo. O que aconteceu nesse meio tempo? Como que torna um menino traumatizado de 14 anos em um bispo referência hoje para uma geração inteira? Como as pessoas falam, como é que virou bispo? Porque parece muito distante. E talvez alguém de 14 anos esteja hoje nos ouvindo. Exatamente. Ou alguém que esteja no ministério, né? O que aconteceu nesse meio tempo, né? É a poderosa mão de Deus, né, que faz tudo, né? Mas de maneira um pouco mais prática, eu acho, Pedro, que eu fui me disponibilizando. Eu acho que a grande marca do ministério, do chamado, é o eis-me aqui. Né? E não necessariamente eis-me aqui para pregar, é eis-me aqui para fazer o que tem que ser feito para o reino e pelas pessoas. Lavar banheiro, varrer a igreja, eu falo que eu tive a evangelizar. experiência de ter passado por... Assim, eu chamaria de quase todos os ministérios. Eu ia né? perguntar isso. Isso. Eu fui... Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz na igreja era trocar as lâminas do retroprojetor. Né? Uma coisa muito aqui... Mas é complexo, né? Tinha o lápis certo, podia estar... Possível. Trocar rápido, né? Porque hoje o cara dá o enter ali no... Né? E mesmo assim demora. Mesmo assim demora. Exatamente. Possivelmente hoje a grande maioria que está nos assistindo Não ou sabe o ouvindo que é não sabe o que é retroprojetor, mas nós também não vamos falar o que é. Não vamos falar o que é, exatamente. Aí, assim, eu acho que o único, assim, é tipo louvor, mas ainda assim o Bispo Nildo fazia lá... Você participou do louvor Não, também? Sim, eu não atuei efetivamente, mas o Bispo Nildo gravava, porque o Bispo Sérgio era o principal e ele era auxiliar. Certo. O Sérgio Estácio, certo. né? E aí ele fazia uns gospel fest, o Bispo Nildo muito abraço especial. Tal. Perfeito. Aí eu lembro que O Fabrício, prefeito de Balneário, também faz abraço especial. Isso, aí tipo assim,
tinha lá tipo um coral, aí ele me metia lá, entendeu? Nossa. Eu me lembro... Você participou de coral? Coral lá, eu me lembro que, tipo, ele fazia um negócio assim, umas combis anunciando os cultos. Aquele assim, hoje vai ter culto. Eu era o locutor. Meu Deus, deve ser Então, muito assim, engraçado eu isso. acho, exatamente, que Então, o que faz um bispo é justamente o que faz essa trajetória é a disponibilidade. Antes de mais nada, a explica. mão de Deus, Sim, a mão de Deus. lógico, número 1, mas é essa disponibilidade. Aí você tem pessoas que te levaram, Aham. né? Porque alguém te abre uma porta para você chegar no lugar. Perfeito. Né? Alguém te unge, Perfeito. né? Mas além da unção, ela te mostra o caminho. Né? Quem me mostrou muito o caminho foi o Bispo Tonete, né? Certo. Que ele que me ungiu a bispo, né? Sim. Quem me ungiu a pastor foi o Bispo Nildo. Quem me fez eu falo assim, eu tive uma revisão ministerial com o Bispo Fabiano. Eu tive uma outra ótica de enxergar o chamado. Porque ele foi bispo em Ponta Porã. Porque ele foi bispo em Monamporã, ele chegou no início de 2010, eu fui ordenado a pastor em 2009. Só que eu tinha um ritmo até ele. Certo. Eu tinha um jeito de enxergar. Entendeu? Mas tudo isso eles falaram comigo, Deus conduziu e eu também disse, eis-me aqui. Sim, porque tem que ter, meio que tem que ser a junção das três coisas. Isso, Se só são Deus essas falar, variáveis, só entendeu? Deus falar, não tiver o eis-me aqui, Se Deus tivesse falado a quem enviarei, Isaías tivesse ficado quieto, exatamente. as E- pedras iam clamar, Exatamente. alguém ia fazer, ou Deus ia insistir com ele para ver se ele falaria, Sim. né? Então eu acho que qualquer pessoa que diz sim para Deus vai ter grandes portas abertas no futuro em qualquer área. Eu acho que uma coisa importante a gente falar aqui é o que é um bispo, talvez. Quem não está sabendo o que é um bispo, né? Um bispo, o que é um bispo? Bem simples, um bispo é o que mais rala nessa nossa terra. Que fique claro isso. Que fique claro, né? Registrado. Mas um bispo é um pastor de uma igreja local que supervisiona outras igrejas. E que, outros pastores, e né? outros É um pastor de pastores. pastores, É um pastor né? de pastores e que ele tem por sua missão a expansão do reino de Deus, da igreja, ou seja, abrir igreja em outras cidades, né? Enfim. Então ele é o que mais rala. E é interessante porque, obviamente, né, a gente tem uma participação de internautas, tá? Tem galera online, Certo. mas eu joguei aqui de que o senhor estaria aqui, né? Aham. E uma pergunta de hoje um líder à frente de uma célula estratégica que mandou aqui, de Tijucas. Olha, esse sempre tá. Esse tá sempre. assíduo, né? O João. É o João. De Tijucas, aqui em Santa João. Catarina. abraço pro João. Que vai Ele- ser bispo. Vai ser bispo em nome de Jesus. E ele pergunta, bom, vou falar aqui a literalidade da pergunta. Qual a maior dificuldade em conciliar as áreas da vida, profissão, tempo e ministério? Porque a gente classificou aqui esse rol de perguntas aqui como vida de bispo. Né? Então, a primeira pergunta, claro, como chegou até aqui, mas como que concilia? Qual a maior dificuldade de conciliar essas áreas de vida? Profissão, tempo, ministério. Essa é uma pergunta que muitos líderes fazem, né? Até Sim. porque tem uma certa dificuldade, tem que ter. Tem um texto que eu gosto muito, Mateus 23, 23. Mateus. Que é quando Jesus está ali com os fariseus e ele fala, na verdade o texto não está falando o que eu vou falar, mas tem uma chave ali para isso. Ele fala, vocês deviam dar o dízimo do endo, do cominho, porque o fariseu é muito legalista, da hortelã, mas não negligenciar a fé, a justiça e o amor. Aí no final ele fala, você não fala para não dar o dízimo, ele fala, vocês deviam fazer essas sem omitir aquelas. Olha. Então eu acho que isso é uma grande chave para a vida, porque a gente tem uma tendência ou de desfocar de tudo ou do hiperfoco em algo, Certo. né? E É o 8 ou 80. isso. Ou ficar perdidão, ou eu faço o 8 muito bem, ou o 80 muito bem. E na verdade eu acho que tem uma chave aí que Jesus falou, Perfeito. tipo assim, vocês são bons na área do dízimo, mas vocês não... Amor, misericórdia, Exato, justiça. não Não tem. E tem. também já matou quem fala, eu tenho misericórdia, mas eu não... Ele, como sempre, ele definiu a questão. Mas eu pego esse texto para essas áreas da vida. Entendi. De maneira prática, eu diria com uma agenda que eu luto todo dia para tentar cumprir. Certo. Né? Porque quando você tem, o Bispo Lucas fala muito isso, quando você vive pela agenda, você não vive pela demanda. E quando você vive por demanda, Perfeito. você vive apagando incêndio. Perfeito. Você não vive o teu dia a dia, né? Então, com uma agenda, família, hora da família, momento da família, dia da família, como a gente fala na Sara, né? Ministério, né? Foco aqui. Momento para mim, seja atividade física ou ler um livro, momento para mim. Agora, eu
a Jaqueline, ela sabe porque ela sabe que eu tenho bastante dificuldade com novas demandas quererem tomar o lugar de das demandas de uma que já situação tem. que já existe. Até na minha casa. Ah, amor, precisa fazer isso. Isso vai entrar na minha filhinha aqui. Na minha filha, se isso não seja extremamente urgente. Certo. Dá pra morrer Certo. abraçado com a Sim. agenda se você tem uma situação de urgência. Mas, de modo, até com a minha esposa. Eu falo, amor, ó, isso aqui vai ter que... Porque senão eu não dou conta. Por exemplo, ela fala assim, pra- amor, eu quero comprar uma bolsa nova. Vai ficar lá no final da fila. Não bem assim, mas se impacta a mim, tipo, a gente precisa visitar vamos supor, tal pessoa. Então, vai entrar aqui vamos falar assim, no meu cronograma de visitas. Certo. Ah, não, é uma visita, ela tá enferma. Não, então vamos lá. Entendeu? É um ok. velório, então vamos lá. Agora, de contrário, eu tenho uma agenda de atendimentos, eu tenho uma agenda de visita a ovelhas ou membros, como queira chamar, entendeu? Eu tenho, senão vai desmontar o meu, entendeu? Eu não me considero uma pessoa metódica, mas nessa questão Certo. eu respeito, vamos fazer o meu método de vida. A sua rotina Vamos ali, dizer, que você tem aquela rotina, a você minha respeita. rotina, entendeu? Que é feita no meu bloco de notas aqui. Porque quem olha Perfeito. pensa, tem um planner. Uma planilha. Não é nada disso. Eu só tenho aqui o que eu tenho que fazer e precisa ser feito. Seja com a minha família, seja no ministério, seja com, entendeu? A questão seria estar inteiro fazendo naquele momento. Você está com a tua família, esteja inteiro. Eu vou dizer o seguinte, Você está trabalhando, esteja inteiro. Você está no ministério, desafio esteja isso, inteiro. até pra mim, entendeu? Porque não adianta, não dá pra ser hipócrita. É um desafio, porque Sim. as demandas são muitas o tempo todo. É verdade. Muito dinâmico, né? As As Muito coisas não dinâmico. param, né? As coisas- Por você estar parado com a família, as coisas ao redor não param, né? Eu sempre falo o seguinte, você está passando um momento que for, um exemplo bem chulo, com o boleto da energia chega, né? É engraçado isso, assim, a pessoa está passando um luto, tá, mas a concessionária de luz... O boleto não respeita. A vida respeita, vai a vida continuando, continua, né? É uma coisa meio fria, mas essa que é a realidade. Sim. Então, assim, eu tento, porque não é fácil e nem sempre eu consigo, tentar fazer essa sem omitir as outras, né? Por outro lado, também não se estressar muito. Seria isso. Sim, exatamente. Não se estressar muito. Por exemplo, para dar um exemplo aqui de família, eu tento acompanhar o meu filho Pietro em todas as atividades que ele faz. Tipo assim, vai ter uma competiçãozinha de natação. Eu tô lá. Certo. Entendeu? Certo. Vai ter, por exemplo, esses dias tinha lá uma apresentação na escola, você tinha que apresentar um esporte com o pai. Aí poucas crianças se inscreveram, porque todo mundo quer assistir. Eu fiz questão de me inscrever com ele. Entendeu? Vamos lá, vamos apresentar. Para que isso marque a vida dele como pai. Fala Porque para pra ele eu sou nós, o pai, né? Não o bispo. quantos filhos você tem? Há quanto tempo tá de casado também? Eu vou fazer 16 anos de casado agora, essa semana. Ó, Casei parabéns. Com 20 anos. Ó. Tô com 36, temos 2 filhos, o Pietro de 8 e o Davi de 2. E a minha esposa Jaqueline, ela também tem uma carreira numa instituição. Né? Porque geralmente a gente tem esse desafio. Porque como eu estou à frente agora de um estado, apesar que a gente ainda tem poucas igrejas, mas a sede é uma igreja né, de um número legal. Sim. Né? A igreja é grande. Então, Que demanda. isso. Sim. Ela tem que se desdobrar, né? E eu tenho que me desdobrar também por, vamos dizer, não ter ela integralmente, como a gente chama, Sim. né? Entendeu? Então, Tenho ela o tempo todo, mas ela Então, também você tem sendo um pai dedicado, né, procurando estar sempre nas atividades atléticas dos seus filhos, eu já sei de uma coisa. Então, seu filho, qualquer um dos dois, estão proibidos de ser triatleta, né? É muito. Fazer triatlo, né? Faz só uma, né? Faz só uma, por favor. Apesar que o Pedro faz 2. Faz 2, Faz natação e futebol de salão. Ei, então tá bom já, né? Pai, quero fazer uma outra. Quer mais uma outra? Então já é triatleta, então já. Mas é bom que queima energia também. Tem esse lado também. Mas isso é muito inspirador, né? Porque talvez tira uma mística de que, ou então aquela pessoa fala assim, eu não tenho tempo para o ministério. Ou o contrário, a pessoa está muito dedicada ao ministério. A minha vida financeira está uma desordem porque eu estou muito dedicado ao ministério, não tenho tempo para levantar novas fontes de recursos, enfim, né? Então, isso aproveitando esse gancho, Pedro, eu acho o seguinte, é uma coisa que a Bispa Lúcia sempre fala, nós vamos canalizar a nossa energia para algo. Sim. Então, esse lance assim, eu estou indo muito na igreja, você estaria fazendo uma outra coisa. Tem que ver se essa outra coisa traria um propósito que o reino de Deus te traz. Né? Eu tive uma experiência agora, eu até comentei, não lembro se foi com o Pedro ou com o Cristiano,
Estamos no período de figurinha da Copa, né? Meu filho tava fazendo. E aí eu fui nos lugares de troca, eu fiquei impressionado com a quantidade de adultos trocando e com a quantidade... E eu também gosto de trocar, não diga que é legal, mas com a quantidade de grandes empresários. Eu conversei com o empresário que estava no 6º álbum. 6º, olha aí. E o outro estava no 4º. Quer dizer, ele está dando energia dele agora, do tempo que ele não está com a empresa, isso. Nas figurinhas. E nós estamos dando energia na célula. Né? Então você vai canalizar a sua energia em algum lugar. Perfeito. Tem que saber para onde você vai canalizar. A grande pergunta é o que fazer com o Felipe Coutinho, né? Não vai pra Copa, ele tá no alvo da Copa, né? Verdade. Pergunta pra eles, eu acho que eles vão ter essa resposta. Eu acho que eles estão concentrados agora em encontrar essa resposta. Muito bem. E quanto que vale a figurinha do Neymar? Tá caro? Do Neymar normal você acha no pacotinho. Agora tem a Legend agora. A dourada, né? Isso aí vale 5 a 10 mil reais aí, você acha no mercado. Sério mesmo? Figurinha normal tá Mas essa lá. figurinha normal... E aí a pessoa... Desculpa, 80 centavos cada eu sou totalmente ignorante em questão de figurinha e de álbum. A pessoa ganha dinheiro com isso? Não, ela coleciona. Agora tem gente empreendendo. Eu descobri isso também. É mesmo, né? Isso. Olha, É porque assim... vamos colocar energia nisso, então. Deixa eu só falar um negócio pra vocês. Voltando pro assunto da plenitude aí. Certo. Eu percebi que o Pietro gostou muito. Então eu fui fazer com ele. Eu fui em todos da figurinha. Que é pra ter um tempo com ele. Claro. E nesse, olha só, vamos falar aqui que a gente tá falando de fazer essa e omitir aquelas. Nesse de troca, eu pude, tipo, ensinar várias lições de empreendedorismo pra ele. Olha aí, ó. Por exemplo, a gente tava num outro podcast aqui de empreendedorismo, mas eu não falei isso. Por exemplo, eu cheguei num cara que já tinha um álbum, e você nunca termina um álbum, você compra o número de figurinhas exato, porque tem as repetidas. Então, o que eu descobri? As pessoas terminam o álbum, ficam com o número de figurinhas ali, sobrou 50. Certo. Ou elas vendem, ou elas montam outro álbum. Olha só como é o universo. Tinha um cara vendendo, e o que ele estava fazendo? Eu não sei de onde ele comprou, ele tinha muitas figurinhas, já um álbum montado. Então, cada figurinha custa 80 centavos. Só que ele percebe que você precisa da figurinha. Ele estava vendendo cada figurinha normal por R$2,50. Certo. Uma figurinha dourada por R$5, não as Legends que falam. E outros atletas mais não sei o que, até por R$10. Aí faltava 36 figurinhas pro Pietro terminar o álbum. Ele tinha 19. Nossa. Aí ele foi no Pietro, um cara adulto, falou, ó, essas 19 aqui custaria tipo assim, R$15. Fala pro seu pai que eu faço por 50. E aí o Pietro veio e falou, papai, ele falou assim, vamos voltar lá, negociamos, o cara não quis vender. Aí ele falou assim, não, sabe o que é? Tava com os filhos, é que eu tô ensinando meus filhos a serem empreendedores. Nós já terminamos o álbum, tal, né? Isso na frente dos filhos. E eu falei pra ele, eu tô ensinando meu filho que o nosso dinheiro tem valor. Você tá... Deve ser uma luta naquele momento ali, hein? Isso, e o Pietro, eu falei pra ele, meu filho, nós vamos continuar completando. Pra resumir a história, nós fomos... nas outras mesas, que eram várias mesas. Certo. Depois o cara falou, aí ele falou assim pro filho dele, se ele sair dessa mesa, você fala pra ele que o preço vai ser o dobro. Ele já tava vendendo o carro. Eu falei, tudo bem. Saímos da mesa e tal. Depois, no final, ele não vendeu aquelas figurinhas pra ninguém, nós voltamos lá e compramos pelo preço justo. Olha só. Então ficou ali um ensinamento, bolsa de valores. Aí na próxima negociação eu deixei o Pietro negociar sozinho. Eita. E ele não comprou por um preço caro e as que ele tinha repetido ele trocava por 2 ou 3. Se saiu bem ele. Vamos lembrar que o Pietro tem 8 anos de idade. 8 anos. E já é um gênio da bolsa de valores. E já fez o seu primeiro $1 milhão com figurinhas da Copa. Tirou o dinheiro dele da Petrobras. E já tirou da Petrobras. Voltando para a pergunta do Pedro, esse foi vários tempos de qualidade que eu tô tendo Sim, com ele. maravilhoso. Que marcou ele pra sempre. Exatamente. Tá marcando, montei um álbum com meu pai, a gente já terminou um álbum, entendeu? E aí ele tá montando um outro. Aí eu falei, agora você vai tentar montar sem a gente comprar nada. Vai tentando. Pronto. E também, ele quer, às vezes, chama bafo, né? Bater. Sim, sim. E até hoje ele não bateu, porque eu disse pra ele, se bater, tem que saber perder. Ah, tá. Porque às vezes perde, não pode me chamar lá, pai, eu perdi meu bolo de figurinha. Aí ele optou por não bater. Que também envolve o risco do negócio. Claro, podemos dizer... possivelmente ele é conservador, né? Vai ser um investidor conservador. Maravilha. Então, tá aí, não é? Como que faz? Tá, a pergunta foi respondida. A pergunta foi respondida e que pode ser até um próximo capítulo. Muito bom, né? Então, vamos resumir aqui. Disponibilidade. 3 coisas eu achei fantástico, né? Acho que é ouvir a mão de Deus, a graça de Deus, né? Deus nos agraciando para poder servi-lo, né?
é um privilégio servir a Deus, Sim, né? É um privilégio servir a Deus, né? Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, são pessoas que nos ajudam, são as pessoas que abrem portas, que nos ajudam, é o discipulado, alguém nos discipulando, Isso. nos ajudando. Um mentor que o Um mundo fala, mentor, né? Exatamente. E a terceira coisa é o eis-me aqui. Eis-me aqui. São 3 coisas conjugadas que a pessoa vai... Né? E o restante é consequência, né? Porque a gente sempre fala que ser um diácono, ser um missionário, um pastor ou um bispo é uma consequência desse eis-me aqui, né? É óbvio que envolve muita coisa, envolve entrega, envolve abrir mão de muitas situações, dedicação, né? Tem uma série de coisas aí. Mas está aqui Tem um tripé, né? esse Tem tripé. um guarda-chuva aí dentro desse tripé, né? Fantástico, fantástico, muito bom. bem. E também essa dica, né, para como se manter no dia a dia, muita organização, né? Organização, agenda, né? Isso é fantástico, muito bom. E esse texto é maravilhoso, né? Fantástico, fantástico. Eu não posso ser um bom bispo e um péssimo pai, né? Perfeito. Eu não posso ser um bom pai e um péssimo bispo, né? Exatamente. E a vida é esse malabares, né? Que alguém que fala assim, não, vou me dedicar à família. Já viu gente que fala assim, ó, eu vou sair da igreja porque eu vou me dedicar à família. Não faz nenhuma coisa nem outra. E 90% dessas pessoas, desculpa dizer que eu não tô jogando praga pra ninguém, tá? Certo. A gente é pregador de bom nome. Tem problema no casamento depois. Exato. Engraçado isso. Né? Você vai lembrar casa aí na sua cabeça? Sim. Ah, não, porque eu tô Não, sempre já lembrei de precisa vários. se curtir. Ué, você nem se curtir, não que a gente vai jogar na cara. É porque a base, onde você está se sustentando o que você quer curtir, é um castelo de areia, entendeu? Então, enfim, né? Você tem que fazer essas se omitir aquelas. Perfeito, né? perfeito. Até porque tem um detalhe assim, sobre ser pastor, que nós estamos em 3 pastores, não é? Sim. Certo? Tem um detalhe muito... Para um pastor, eu acho isso muito bom, mas ele é muito exigente. Exemplo, você tem uma casa, você foi construir uma casa, né? Você tem uma casa que você construiu, né? Sim. Ponta Porã. Foi engenheiro, possivelmente, um arquiteto, né? Arquiteta. Um engenheiro arquiteta, pronto. Você chegou e perguntou para ela como estava o casamento dela? Para você fazer a casa? Você perguntou como estava a vida dela? Não, você só queria saber. Se ela não adultera, né? Se ela transou antes do casamento. Pronto, exato. Obrigado, eu não quis fazer isso. Obrigado, exatamente. Você não pergunta isso. Né? Você vai, inclusive, você vai para um psicólogo, você não quer saber como está a vida emocional do psicólogo. Sim. Como está a sua vida emocional? Concorda comigo? Sim, agora, para um pastor não tem como. Não tem como ele ser um bom pregador. É verdade. É insustentável. Ter tem. Desabona. Exatamente. Tem porque tem alguns que fazem isso. Mas é insustentável. Ao longo da vida, nós estamos falando... Quanto tempo de ministério? Se for considerado de célula, 20 anos. 20 anos, não é? Certo. Eu estou completando 29 anos de ministério. Certo. 29 anos. Não que seja alguma coisa assim e tal. Não, mas, sim, né? Mas eu acho que é uma jornada, não é? Então, eu acho que 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas sustentável hoje, graças a Deus, nós temos bispos, nossos bispos hoje da primeira geração têm 50 anos de ministério. 50, meio século. É uma vida, né? É uma vida. O Pedro tem menos de meio século. Eu tenho bem menos. Eu estou quase fazendo meio século. Eu também tenho bem menos. Não tão menos. Mas imagina 50 anos de ministério de vida. E se for analisar, ministério sempre frutificando. Que tem outro detalhe, tem gente que tem 50 anos de crente. E crente fiel. Mas não aquele que frutifica. Agora, 50 anos com fidelidade a Cristo e frutificando... Testemunho. Impressionante. Maravilha. Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio, né? E a nossa inspiração ao mesmo tempo. Sim. Exatamente, muito bem. Muito bem. Da conversão, 14 anos da conversão para tornar-se um bispo na nossa terra, não é? Um bispo que cuida de uma igreja, né? No caso, tinha uma coordenação. Quantas igrejas? Tinham 7 igrejas. 7 igrejas. Estratégicas. Isso. E no caso, a arena da igreja sede, né? No total, pastoreava 2.400 pessoas, não é? E aí vem um desafio. Nós somos uma igreja missionária, né? Uma igreja missionária quer dizer que é uma igreja que está em expansão, sim, uma igreja que está abrindo sempre novas obras, né? Uma igreja missionária, né? Ou seja, expandindo para poder levar a palavra de Deus para mais pessoas. E aí veio o desafio de sair de Campo Grande e ir para Palmas, Tocantins, bem no meio, né? Bem no meio do Brasil. Bem no meio do Brasil. 1.700 quilômetros de Campo Grande. 1.700 quilômetros, veio esse desafio, né? Que normalmente um desafio desse acontece, né? Obviamente por uma necessidade, já tinha uma igreja lá, não é? Tinha uma igreja lá,
né? Então vem por uma necessidade e aí procura-se alguém que encaixe um pouco com aquele perfil, Isso. né? E aí veio o convite. Nascer na Nossa Terra não é uma obrigação, mas é um convite que para nós, não é? Certo? Porque um convite uma missão dada. porque quando você entra na obra de Deus, ou seja, um missionário não tem que ficar escolhendo, né? Nós somos servos. Não se auto-envia. Um servo escolhe o que faz? Não, né? Você não é servo, né? Sim. Aí que tá, você não é servo, né? E aí veio, então, o convite, o envio, Campo Grande, Palmas, Tocantins. É isso mesmo? Exatamente. Conta para nós desse desafio. Estremeceu, foi tranquilo, você teve que abrir mão de muita coisa, porque você tinha a sua vida ali, tinha a sua vida, sua família, não é? Sua consultoria, né? Exato. Enfim, conta para nós qual foi aí o desafio, as entregas, o que teve que abrir mão, e depois tem mais algumas perguntas. Certo. Bom, primeiro, assim, eu considero que Palmas foi um presente de Deus para nós. Eu amo Palmas, amo Tocantins. E o Bispo Lovário me ligou, né? Não estava numa revisão de vidas. Aquela ligação. Aquela ligação, entendeu? A voz. Ô, Thales, tudo bem por aí? E os céus se abriram e a voz veio. E aí ele falou para mim do desafio, eu disse sim, eis-me aqui de cara, né? Eu acho que Deus já vinha nos preparando para isso. Olha. Entendeu? Deus já vinha nos preparando para isso. Eu não sabia que ia ser em Palmas, né? Eu acho que, apesar de Palmas ser um destino turístico, eu acho que também, assim, por exemplo, para Santa Catarina, eu já tinha vindo várias vezes, né? Para São Paulo, para Brasília, até para lugares do Nordeste. Eu nunca tinha pisado em Palmas, né? Não conhecia. Não conhecia, nem eu, nem minha família, vamos dizer assim, né? Sabia que era o estado mais novo, porque antes de Tocantins ser o estado mais novo era Mato Grosso do Sul. Então, quando dividiu no Mato Grosso. Perfeito, perfeito. Tocantins dividiu de Goiás. Ficou para o norte, mas era de Goiás que é centro-oeste. Perfeito. Né? E eu, assim, sem nenhuma assim, demagogia, eu fiquei muito animado, tanto eu quanto a Jaque. Certo. Né? Eu vou chegar na parte das renúncias. Fiquei muito animado. E de cara, assim, eu fui pesquisar da cidade, eu fiquei animado por ser uma cidade nova. Entendeu? Eu fiquei, com muitas oportunidades. Com muitas oportunidades. E que tinha uma igreja lá, né? E que vinha acontecendo um trabalho de resgate dessa igreja com o Bispo Saulo, né? Com o Bispo Alamara. E a gente foi, né? Eu fui 15 dias antes que a minha esposa, olhei tal a cidade, enfim, aquela coisa, voltei e fomos com a família. E tem sido uma grande bênção, né? Enfim, a parte de renúncias, eu acho que são algumas renúncias. Né? Realmente a empresa de consultoria eu tentei ficar tocando à distância, não consegui, acabei de encerrar ela. Faço ainda alguns negócios assim, mas não como eu vinha fazendo em Mato Grosso do Sul. Na pandemia eu lancei cursos, eu estava dizendo no podcast aqui com o Raciel, que num lançamento de curso, junto com o Bispo Erasmo e o Bispo Ricardo, né, nós vendemos numa semana pela Hotmart acho que 300 e poucos cursos. Olha! Então assim, eu estava vivendo o reino, o ministério, e então um principal desafio é você viver meio que 100% totalmente dependente também do reino. Integral. Dizer, integral. Uma outra coisa é aspectos culturais, né, mudam, né? Em que pese que Palmas é uma cidade de que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo foi lá para fazer a vida. Perfeito. Né? Vários cantos do Brasil. Isso. Mas você tem aspectos culturais. E eu acho que a principal renúncia tem a ver com família. Né? Porque eu tinha ali a minha mãe de Dourados, uma cidade próxima a Campo Grande, 200 quilômetros, e Ponta Porã, 300, onde está a família, vamos falar assim, da minha esposa. É minha família, vocês dizendo, a parte da família da minha esposa. Então você tem aí os filhos com avós. Perfeito. Os filhos pequenos, bem pequenos. Pequenos, que você tá em 1.100. Não é uma coisa assim, eu vou num feriado aí. Né? Porque Ponta Porã, Campo Grande, Dourados. Isso. É toda uma história. Por exemplo, eu estou 1 ano e 2 meses, a minha sogra ainda não foi em Palmas. Né? A gente foi no Mato Grosso do Sul, ela viu. Mas você tá feliz porque a tua sogra não foi te visitar ainda? Olha, você sabe, deixa eu te falar, você sabe quando eu fui pra Palmas, né? Aproveitar com a Jaque, né? Mas eu peixe com a Jaque também. A minha sogra falou assim, eu não sei como que eu vou, porque vai ser muito difícil pra eu ir de tipo ônibus ou carro, por causa das costas dela. Ela sofreu um acidente há anos atrás e impactou um pouquinho nas costas. E eu também não ando de avião. Aí já viu aquele meme assim, fico triste com a notícia dessa e logo. Que maldade. Nossa, como Deus é bom. Tô brincando. Minha sogra é uma vez. Agora ela vai. Agora ela vai. Eu vou de avião, vai no Natal. É bom que daí, por conta da situação, ela deve ficar passando lá uns 30 dias, né? Isso. Pronto, pagar o pecado. Tô brincando, minha sogra é uma grande bênção. Uma grande bênção. Eu tá brincando, né? Então, eu acho que assim, a renúncia familiar e você chegar num lugar
que você não conhece absolutamente ninguém. E as pessoas também não te conhecem. E as pessoas não me conhecem. Porque em Campo Grande... Não, apesar que você é conhecido em todo o Brasil, né, cara? Mas não. Em Campo Grande, o que acontece? Eu fiz mestrado em Campo Grande. Certo. A gente sempre ia nos congressos em Campo Grande. Sim, então você acaba que você tem uma ligação. Por exemplo, Um link, se hoje claro. eu viesse a trabalho, exemplo, ou pelo reino, mas pela trabalho. Aqui em Santa Catarina eu já conheço a família de vocês. Sim. E a Então, igreja. assim, eu tenho um porto seguro, eu digo assim, alguém pelo menos para me indicar. Onde compra o pão é ali. Certo. Então você chega lá, acho que vocês passaram essa experiência vindo para cá também. Conheço ninguém. A Jaqueline tira muito sarro, porque tanto em Ponta Porã quanto em Campo Grande eu também tive esse sentimento no início, mas menos. E agora em Palmas ela fala assim, que as primeiras vezes que eu ia no supermercado eu ficava meio abatido. Porque eu não conhecia ninguém. Sabe, em Ponta Porã eu conhecia todo mundo. Porque a cidade é muito pequena. E em Campo Grande você sempre encontra alguém. Apesar de uma cidade de 1 milhão de habitantes, você encontra, tem 20 igrejas da cidade. Nossa, não conheço ninguém. Ela falou, você tá depressivo aqui, você não conta. Então assim, existem... Tem pessoas que ficam felizes, né? Exato. Ninguém, vou fazer compra, tranquilo. Isso, já sou uma pessoa que eu gosto do relacionamento. Né? Então, existem coisas, eu digo assim, renúncias pessoais, sonhos que você tinha, projetos. Tipo, isso, né? E questões também, eu digo assim, muitas coisas, né? Por exemplo, eu tinha você já está nessa experiência há muito tempo. Eu tinha um líder próximo geograficamente falando. Certo. Né? Você tem um bispo que são muito próximos, muito mesmo. Mas não tá geograficamente. Eu não posso falar assim, vou ir comer um churrasco, bispo. Certo. Vamos fazer um churrasco. Você perde um pouco. Às vezes, até para quem nos assiste, nos escuta, não sabe o quanto isso é importante. Né? Eu vou lá tá com o bispo, vou comer um sushi com o bispo. Você tem que ir lá em Curitiba, ou em Floripa com o bispo Ireno, ou Curitiba com o bispo Ireno, tá? Né? Ou com o bispo Cirino, né? Ou com o bispo Otovar, então em Brasília, entendeu? Mas se for para comer um sushi com meus bispos, pode ser até no Japão. Eu vou até o Japão, exatamente. Mas, então, não ter essa proximidade, né? Quando eu vou em Brasília, a gente sempre reúne com o bispo. Certo. Geralmente na casa dele aproveita, entendeu? A gente tá lá a cada 2 meses, mas eu digo assim, é diferente eu falar pro bispo, bispo, terminando o culto, vamos aonde? Ou com, né? Sim. Então, eu acho que até tem alguma coisa até meio assim, não sei, no cérebro da gente, fica assim, tá perto, tá próximo, acho que tem um sentimento emocional de segurança, de segurança, tá perto, né? Porque em Palmas é você e pronto, né? Sou eu. Então, agora, Deus honra muito os desafios. Agora, muito importante, você teve renúncias. Uma pergunta só para... Só antes de eu perguntar, Bis, agora tem uma coisa, que eu vim de Ponta Porã para Campo Grande. Então tem muitas coisas que já estavam planejadas. Que era a sua cidade natal. Isso não foi meu primeiro envio. Perfeito. E em Ponta Porã, não que eu não tenha aberto mão de mais coisas aqui agora, mas em Ponta Porã, tinha o seguinte, eu tinha feito a casa dos meus sonhos, morei 3 meses para Campo Grande. Tem mais um fator, tinha 2 mestres em administração em Ponta Porã inteira. Eu e uma menina. Olha, você era referência lá. Então eu estava dando aula em todas as faculdades, na hora que eu queria e no valor que eu queria. Então eu fui para Campo Grande para ser mais um mestre, porque lá é a capital, é Florianópolis, tipo, ou uma outra grande cidade polo aqui. Entendeu? Então assim, mas como eu já tinha tido essa experiência, então teve coisas que eu acho que eu digeri melhor. Perfeito. Né? Na renúncia, não é que não teve renúncia. Porque a primeira vez realmente a gente nunca esquece, né? O primeiro envio é mais traumático, é mais traumático, mais desafiador. Teve as renúncias. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Porque muitas vezes as pessoas não abraçam as coisas novas e as bênçãos novas do envio, não é? Porque nós somos enviados sempre, como cristãos, né? Sempre somos missionários, não é? Então, mesmo você que não é um pastor, não é um missionário, um bispo, sabe de uma coisa, você é um missionário, não é? E a questão do envio é justamente o seguinte, aonde eu estou indo, eu estou levando a missão, estou levando o evangelho. Se você encarar dessa maneira, nós sempre estamos nesse processo de ter que desapegar, ou seja, renunciar para abraçar esse algo novo. A pergunta é, esse algo novo, valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. E olha que é 1 ano e 1 mês, né? Um aninho só. Valeu muito a pena. Assim, eu faria outra vez e olhando para esse 1 ano que passou, foi muitos desafios, mas assim, a honra, eu digo da parte de Deus mesmo. Certo. O respaldo da parte de Deus. A autoridade. O crescimento da própria igreja, mas da nossa vida.
Você já não é mais a mesma pessoa de um ano Não, atrás. e a Jaqueline fala muito isso pra mim. Olha. Ela fala, você mudou muito nesse um ano, assim, positivamente falando. Certo. E coisas que eu, assim, até, eu digo, não em relação com ela, mas assim, ela fala, ela brinca comigo, você agiria diferente em Campo Grande. Porque eu também tava numa posição diferente. Claro. Né? Então, eu, bispo, assim, apesar de eu ser novo, tem uma coisa que eu respeito muito na vida, é a experiência. Que não tem a ver com idade, Perfeito. mas também tem, né? Então, assim, a experiência em Campo Grande, ela me ajudou bastante nesse desafio em Palmas. Talvez se eu tivesse saído de Ponta Porã para assumir... Seria mais complicado. Ou tivesse assumido a própria igreja de Ponta Porã. Entendeu? Que sempre havia uma expectativa nesse sentido. Sim, claro. Seria mais complicado. Eu acho que por isso que o processo tem que ser respeitado. Né? Deus ter honrado em Ponta Porã, que foi muito bom. Você me levou lá no Mato Grosso, eu ainda estava em Ponta Porã, em Cuiabá. Né? Eu ter ido para Campo Grande, ser ali, como a gente pode dizer isso? Não sei se a palavra vai ser o auxiliar, ou o principal auxiliar, ou o bispo auxiliar, né? Que eu fui um bispo auxiliar do Bistonete, agora tem o bispo Vinícius. Certo. Né? Mas fui ungido primeiro que ele, enfim, tá ali. Foi muito bom essa etapa, porque eu fui fazendo degrau por degrau. Perfeito. Acho que também me ajudou, porque às vezes o líder, se ele quer pular um degrau, principalmente o líder de potencial, né? Porque às vezes o líder ele percebe, ele fala, pô, eu faço isso legal, né? E aí, quando você tem que andar pelos processos, parece que alguém tá te tolindo. Exato. Né? Parece tipo assim, pô, mas eu quero, né? Exato. Eu tô aqui, eu tenho a pegada de pastor, eu tenho que ser obreiro, diácono, missionário, tipo assim, Muito entendeu? bom isso. Né? E é muito bom mas a ter pessoa falado isso. lá na frente, ela vai enxergar que cada degrau foi muito importante. Ou então assim, a pessoa já tem todos os critérios, já até reconhecido, às vezes até chamado como um pastor, mas ficou pro ano que vem, ficou para daqui 2 anos. Mas ó, Deus tá nisso. Perfeito. Eu passei por isso. Foi muito engraçado, porque quando a gente foi ordenado a missionário, estávamos à frente da Sara Itajaí já. E aí no grupo da igreja, foi muito engraçado os textos. Parabéns, meus pastores, pela unção de missionário. Aí, quer dizer, a igreja já te reconhecia como pastor, vamos dizer assim. E a gente reconheceu isso desde aquela época já também, como foi proteção de Deus ter passado por essa unção para mim, para Vicky, né? Maravilhoso assim esse processo. E um ano depois, ungido os pastores. Maravilhoso. Os processos, eles legitimam as coisas. Boa. Né? Boa. Eles não é só para as pessoas, para a gente também. Boa. Né? Davi passou pelo processo lá do leão e do urso, legitimou ele a enfrentar Golias. Sim. É interessante que quando você enfrenta um desafio no ministério, né, serve para a vida também, mas no ministério, se você passou pelo processo, parece que você tem mais segurança. É verdade. Se você não passou pelo processo, pulou o processo, parece que fica uma lacuna. Eu falo da experiência porque você sabe agir e agir de maneira mais assertiva. Perfeito. Né? Por exemplo, uma coisa que honra para quem tem honra, que eu aprendi com o Bistonete. O Bistonete, e ele também nunca parou e falou para mim, faça assim. Mas eu fui vendo e, opa, né? O sábio aprende vendo. Exato. O que ele fez? O que ele faz sempre, né? Revelando a vida dele aqui. Ele só intervém muito forte quando é uma situação assim, não dá, eu tenho que intervir. De modo geral, ele deixa... como que eu posso falar isso sem chocar? É quase assim, a pessoa vai se enforcar. Ele deixa o fluxo sem a mão dele. Porque a gente, quando você vê, principalmente quando você... Eu sou jovem, quando você é novo, você quer muito... Já, né? Eu vou pro confronto, só tem mudança, confronto. É verdade, mas assim, quando a situação exige o confronto. Em outras situações, nós estamos falando de um líder de 53 igrejas, né, de uma região que exportou bispos para o Brasil. Perfeito. Fabiano, Perfeito. Edmilson, Thales, Hugo, Bispo Hugo, para não falar dos grandão, Charles, né? O próprio Bispo Nildo que está lá em E volta. eu falo que o Bispo Nildo pegou isso do Bispo Cirino também. Você anda com o Bispo Cirino, assim, quando tem que intervir, se ele interviu, nós já sabemos que... Mas ele vai... Entende o que eu tô falando? Porque a gente, na ansiedade de resolver uma situação, você atrapalha, você perde pessoas que não precisava ter perdido, que poderiam ser restauradas. Então eu acho assim, se eu tivesse saído de Ponta Porã já pra frente de uma situação maior, eu estaria mais cru. O estágio de 7 anos, 7 anos e meio, foi muito bom pra mim. 7 anos e meio. Muito bom. Uau. Foi muito bom. Não, Ciclo completo, né? 7 anos. E é impressionante porque a regional Shark Tank tem como essa característica do tubarão, né? A gente fala muito a respeito do tubarão
E era o nome da minha coordenação no Mato Grosso do Sul. Era, né? Era tubarão. Olha aí. Tubarão. Então, e há essas características óbvias do tubarão, né? Então, o que o leão é para a selva, o tubarão é para o mar, né? Que é no As de Palmas, Leões do Cerrado. Leões do Cerrado. Então, fala para nós, como se tornar um tubarão? Quais são as 3 principais características de um tubarão? Pergunta muito boa, hein? Eu vou trazendo o que eu acredito de vida, Sim. tá? Mas maravilhoso, né? Da O tua que experiência. É um tubarão, né? A minha experiência. Eu acho que, assim, tem uma frase que eu carrego comigo que é: não vou fazer pra ver se vai dar certo, né? Vou fazer até dar certo. Eu acredito que, mas não é uma constância, porque às vezes é o seguinte, a pessoa fala assim, eu tô seguindo, mas a circunstância alterou quem ela é. Né? Tipo, não, eu tô seguindo com aquela mesma intensidade até dar certo. Né? Porque uma coisa assim, eu tenho um desejo de mandar um exemplo, 10 vidas por revisão, aí eu tentei uma vez, tentei 2, o dia que der, deu. Aí já mudou a tua constância. Sim. Porque já é uma constância, certo. não, eu vou seguir cavando até vazar. Né? Eu diria que a constância desse jeito, porque às vezes a gente encara a constância assim, eu vou indo então. Não. Vou indo a 10 por hora, estou constante. Isso, não, é um novo passo com a mesma intensidade na mesma direção. Perfeito. Né? Ou com uma intensidade ainda maior, que seria melhor. Vou pôr mais energia agora, né? Eu diria isso. Eu diria também que o tubarão, ele agita as águas. Então eu acho que o líder do tubarão, ele tem que agitar aonde ele está. Ele tem que fazer o ambiente. Perfeito. Né? Você sabe que... Ele não é levado pelo ambiente. Isso, ele faz o ambiente. Você sabe que eu vou dar aqui testemunho pessoal também. Por que eu botei coordenação tubarão lá em Campo Grande? Foi num discipulado que eu tive com a Bispa Rose. No segundo ano eu estava em Campo Grande, 2016. A gente veio com coordenação tubarão. Porque ela me deu uma dura, assim, que eu fui reclamar. O que eu fui reclamar? Que tudo que eu fazia incomodava demais alguns irmãos de discipulado. Olha, aí tubarãozão. O que ela disse pra mim? Ela falou, porque você é o tubarão no tanque deles. E aí depois do discipulado ela me mandou um videozinho bem conhecido, viralizado, que é 2 meninos pequenos jogando basquete. Já viram? E que ele fala, o que você quer pra tua vida? Você tem que ser... Aí ele fala, você tem que ser o tubarão, não sei o que. Aí aquele dia eu mandei no WhatsApp da equipe, falando, vamos chamar a coordenação tubarão a partir de hoje. Olha. Quer dizer, foi na minha essência mesmo, tipo assim. Então, beleza, então eu vou agitar isso aqui. Não com arrogância, não desrespeitando meus irmãos discipulados, mas também não vou mais deixar o ambiente mudar quem eu sou. Tipo assim, me ferir, vou adequar o que eu tenho que adequar, mudar o que eu tenho que mudar. Então eu diria que a segunda característica, primeiro eu falei da constância do jeito que eu entendo, e a segunda eu falei de você agitar. Porque muitas vezes, é lógico que o ambiente é determinante. Mas muitas vezes o ambiente faz muito a gente. Né? Ninguém está orando na igreja, exemplo, na equipe, para quem nos ouve. Então, você vai orar, então, ou você vai orar e vai levar os outros a orarem, né? Ou ninguém faz evangelismo nessa igreja, a gente escuta muito isso. Ué, você vai evangelizar então, ou vamos ficar repetindo essa história? Né? As células aqui são todas não sei o que, a gente quase não gera PD, parceiro de Deus, ué. Então você vai ter que ser o tubarão, ou o leão para mim lá, né? E a terceira coisa que eu falaria, assim, eu também estou trazendo um pouco, eu acho que, falei um pouco isso no culto, eu acho que mais do que tubarões andam com tubarões, né, eu falaria desse relacionamento, desse network, entendeu? Porque tubarão anda com tubarões, né? Eu falei que pessoas são portais, acesso, e são mesmo, né? E a gente replica muita coisa, reproduz que a gente com quem a gente anda. Com quem a gente se inspira. Eu acho que essas pessoas que você decide para ser o norte da sua vida. Porque a gente espiritualizar fica muito assim, Jesus é meu guia, Jesus é minha inspiração. Sim, mas Jesus está aqui, mas você está entendendo, tem a ver. Eu não entendia muito quando o apóstolo Paulo, eu achava que ele foi muito arrogante. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, e hoje a gente entende sobre isso muito tranquilamente, né? Nós temos uma referência que é Jesus, essa não muda nunca. Mas nós temos muitas inspirações que nos ajudam. Isso, eu acho que o tubarão, porque as pessoas elas desprezam muito, bispo e pastor, tipo esse poder que existe nesse network. Né? Eu vim aqui, eu tô falando sem demagogia, eu já aprendi muito com vocês. E eu aprendi porque eu vim aqui, entendeu? Porque eu aceitei o convite. Então, se eu não tivesse vindo, eu não teria aprendido.
estaria lá na sua casa. Quando a gente vai nos congressos lá com o Bispo do Vale, a gente aprende com eles, aprende com o Bispo Lucas, aprende entre nós, nas rodas. Sim. E na comunhão também aprende. Na comunhão, muito, sim. Na comunhão. A igreja que mais cresceu fazia esse network, a igreja de Atos. No Perfeito. partir do pão, Perfeito. cada comunhão, No As tempo orações, de casa em casa. de casa em casa. com muita unidade no tempo, unânimes no tempo, Sim. diariamente. Perfeito. Então, Ou seja, uma comunhão. essa juntos. comunhão, esse relacionamento, ele faz muito bem pra gente. Muito bom. Ele Fazer até dar certo, Faz- agitar as águas Isso. e E a Não, comunhão, não se acomodar, né? Agitar as águas, Isso. não se acomodar Transformar o ambiente. com o ambiente. Gerar Né? um ambiente. Exatamente. Então tá aí. Gerar um ambiente. Você pegou aí? Você pegou, coloca na descrição essas 3 coisas. Repete para nós, por favor. Levantou a bola rápido, Então vamos lá, primeiro ponto. Primeiro passo. Fazer até dar Number certo. one. Até dar certo. Fazer até dar Com a certo mesma com a mesma Com uma intensidade. intensidade Hum. constante. Longanimidade. Aham. Isso é Isso. Um ânimo longo, né? ânimo longo. Não se amoldar o ambiente, mas gerar um ambiente, Gerar um movimentar as águas e network. Network, muito bem. Na verdade, o tubarão não anda com o tubarão. O tubarão nada com o tubarão. Nada com Ah, então nem anda e nem voa. Não, Nada. nada com o tubarão. Muito bem. O Bispo, antes da gente terminar falando disso, eu falo assim, eu preservei muito isso na minha vida. Perfeito. Tipo, com você, dá um exemplo aqui. Não tô falando só dos líderes, que a gente foca muito nesse negócio vertical. Aham. Assim mesmo, acho. Eu preservei com o Bispo Fabiano, preservei com, por exemplo, o Joel Vanessa, Bispo entendeu? Gabriel. Preservei com o Bispo Gabriel desde sempre. Por exemplo, o Certo. Bispo Gabriel foi a primeira vez na minha casa em 2010. Olha. Entendeu? Então, Olha. sim, eu faço questão. Uhum. Como muitos empresários pagam para estar em rodas. Perfeito. Né? Então, Muito assim, bom isso. precisa ser preservado. O Bispo Marcelo, Bispo Marcelo. entendeu? Com o Bispo Tonete. Eu voltei lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, no início do ano, né? Eu vim em setembro, né? Pra Palmas. Ele me enviou tal, no início do ano. Pra dar um exemplo prático, eu mandei uma cesta de café da manhã lá pro Bispo Tonete. Tipo assim, acabou o ciclo, mas você continua fazendo parte do meu nicho de relacionamento. Eu quero pra vida inteira. Espero que você me queira Perfeito. também. Brinquei com ele, entendeu? Ele me fez uma videochamada até emocionada. Então, assim, as pessoas, não, como você tem com o Bispo Cirino, com o Bispo Ireno, às vezes assim, a vida girou, mas, Sim. entendeu? Você tá lá no conselho de bispo. Mas isso faz muito bem pra nós. Né? Então, assim, só Muito isso. bom. Fantástico, fantástico. Bom, antes da gente terminar esse super bate-papo, não é que eu acho que aprendi demais, foi uma aula fantástica. Pedro, dá mais uma dica aí do que nós estamos fazendo nessa semana aí com a camiseta Sim, Shark meu Tank. Deus do céu. Bom, Vamos lá. Sem dúvida alguma, você vai compartilhar esse podcast. Não seja egoísta de deixar só para você. Eu tô aqui, meu Deus, me deliciando nessa conversa. Mas nesse podcast nós estamos sorteando essa camiseta do Shark Tank, né? Que tem essa arte atrás aqui, né? Então a regional Shark Tank. Fica ligado no nosso post oficial, tá? Assim que acabar esse episódio, você já vai ter acesso ao post oficial. Então aí tem todas as regrinhas, coloca o emoji de tubarão, marca 3 pessoas e você vai estar automaticamente concorrendo. Obviamente, não deixa de seguir. A gente também vai marcar o Bispo Tales, segue o Bispo Tales, acompanha ali a nossa igreja maravilhosa em Palmas, né? Acompanha esse trabalho que é inspirador também, além das nossas redes pessoais. Se quiser mandar pergunta, sugestão. Se você tem uma sugestão de algum tubarão para estar nessa mesa aqui, né? Também manda aí quem que você acha que seria legal estar com a gente aqui. E também quero aproveitar e agradecer pelo espaço. Nós estamos aqui na Tujulé. Perfeito. Né? Então você já conhece Esse aí. espaço super bacana, né? Você Bacana pode fazer demais. os seus vídeos Exatamente, aqui. show de bola. Tem ambientes diferentes no estúdio. Você pode fazer seu vídeo institucional, fazer um podcast, fazer fotografia da sua equipe. Imagina que show, uma equipe da igreja. Fazer um trabalho fotográfico com os líderes. Está aí, ó. Traz várias sugestões aí para você. Tá aí a Entre em dica. contato ali com a Tujuleb, tá bom? Então, esse espaço aqui foi feito para que você possa estar fazendo sua comunicação da forma mais profissional possível. Muito bem. Quero agradecer, né, Bispo Tales, muito obrigado por estar conosco, por essa conversa. Quero agradecer o Pedro que está aqui também, o Túlio que está no backstage. Hoje ele está muito bem acompanhado com a sua esposa, a Mari, que está cuidando aqui com a gente também no backstage. E dizer a você que você pode sim fazer parte da nossa, nos ajudar
aqui na nossa regional, no Shark Tank. Nós temos aqui a missão de abrir novas igrejas, de alcançar pessoas com o Evangelho. Nós temos nossos projetos sociais, em outros episódios a gente tem falado sobre, né? Você pode acessar, saber quais são os projetos sociais. Está também o Pix, tá? O número da conta, o Pix da conta, e você pode fazer a sua contribuição voluntária de amor, e será muito bem aceito. E muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.